Boa tarde, Shalom Adonai. Amados do Senhor, eu quero ler para vocês hoje a palavra de Deus que está lá em Efésios, do capítulo 4, do verso 25 ao 32, que fala exortações à santidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfema, e bem assim toda malícia. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua hora, Senhor. De o Senhor assim, meu Pai, abrir a porta da revelação para que eu possa estar lendo a tua palavra junto, meu Pai, com todos aqueles que ouvem comigo, Senhor. Abençoa as nossas vidas, abençoa os nossos lares, as nossas casas, nossas famílias. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, aqui, eu vou ler para vocês um estudo que está baseado no livro do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz uma aplicação sobre tudo isso que nós lemos. Olha o que diz. Paulo não apenas expôs princípios, mas agora aplica-os a diferentes áreas da vida. Paulo chama alguns pecados pelo nome. 5 diferentes pecados são mencionados, os quais a igreja precisa evitar. Esses pecados tratam dos relacionamento entre os crentes. As ordens negativas vêm balanceadas com as ordens positivas. Cada ordem dada vem respaldada por uma argumentação teológica. Vamos lá. Em primeiro lugar, Paulo fala sobre a mentira. Vamos ver o que é que Paulo fala sobre a mentira. Por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. A mentira é a afirmação contrária aos fatos, falada com um propósito de enganar. A mentira abrange toda espécie de trapaças. O diabo é o pai da mentira, está lá em João 8,44. Quando falamos a verdade, Deus está trabalhando em nós. Quando falamos a mentira, o diabo está agindo por nosso intermédio. Os mentirosos, ou seja, aqueles que são controlados pela mentira, não herdarão o reino de Deus. Está lá em Apocalipse 22,15. Então, o primeiro pecado condenado aqui na igreja primitiva foi o da mentira, que também está lá em Atos 5, do 1 ao 11. A mentira destrói a comunhão da igreja, diz o apóstolo Paulo. A comunhão é edificada na confiança. A falsidade subverte a comunhão, ao passo que a verdade a fortalece. Vamos ver o segundo. Em segundo lugar, o que é que Paulo diz? Paulo aqui fala sobre a ira. Falamos sobre a mentira, agora vamos falar sobre a ira. Quando sentirdes raiva, não pequeis, não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Há dois tipos de raiva, a justa e a injusta. Precisamos sentir raiva justa.
A ira aqui de Wilberforce, que é um leitor também, contra a escravidão na Inglaterra, é um exemplo de raiva justa. A raiva de Moisés contra a idolatria é outro exemplo clássico. A raiva aqui de Lutero contra as indulgências é um dos mais claros exemplos desses ensinamentos de Paulo. A raiva de Jesus no templo ao expulsar os cambistas é um exemplo por excelência desses princípios bíblicos. Se Deus odeia o pecado, seu povo também deve odiá-lo. Se o mal desperta sua raiva, também deve despertar a nossa. Ninguém deve ficar raivado, a não ser que esteja raivado contra a pessoa certa, no grau certo, na hora certa, pelo propósito certo e no caminho certo. Paulo aqui qualifica sua expressão permissiva, sentides raiva com três negativos. Não pequeis. Devemos nos assegurar de que nossa raiva esteja livre de orgulho, despeito, malícia ou espírito de vingança. Não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Aqui Paulo não está permitindo a você ficar com raiva durante um dia, né, para que você não possa acumular aquela raiva. Então, ele está exortando a não armazenar a raiva, não guardar dentro de vocês, pois pode virar a raiz de amargura. Nem deixe lugar ao diabo. O diabo, amados, ele gosta de ficar espreitando as pessoas zangadas para tirar proveito da situação, como fez com Caim. Então, aqui, Jay Adams, em seu livro, quem quiser anotar aí, amados, O Conselheiro Capaz, ele fala sobre duas maneiras erradas de lidar com a raiva. A primeira delas é a ventilação da raiva. Há pessoas que são explosivas, que atiram a estilhaço para todos os lados, ferindo as pessoas com seu destempero emocional. A segunda maneira errada de lidar com a raiva é o congelamento dela. O indivíduo não a joga para fora, mas para dentro, e isso é ruim. O resultado disso é a amargura. A solução para o congelamento da raiva é o perdão. É espremer o pus da ferida até o fim, fazendo uma asepsia da alma, uma faxina da mente, uma limpeza do coração. Entende, amados? Então, aqui, para que eu e você nós venhamos nos livrar desta raiva, precisamos nos libertar, pedir perdão a Deus primeiramente e aquela pessoa. Nós não podemos guardar a raiva e a ira no nosso coração. Olha aqui que Paulo fala em terceiro lugar. Paulo fala sobre o roubo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com quem está passando necessidade. Deus estabelece o direito de propriedade. O roubo inclui toda sorte de desonestidade que visa tirar do outro aquilo que lhe pertence, pesos, medidas, salários, trabalhos, impostos, dízimos e etc. Da mesma forma como o diabo é mentiroso, ele é assassino, é também ladrão, está lá em João 10:10. Ele fez de Judas um ladrão. Quando ele tentou Eva, ele a levou a roubar, roubou do fruto proibido, que Deus diz para ela não pegar do fruto proibido, e ela foi e pegou. Ali é roubo. Ela fez de Adão também um ladrão, porque ele também tomou do fruto. O primeiro Adão, que foi ladrão e foi expulso do paraíso, mas o último Adão, que é Cristo, voltou-se para o ladrão ali na cruz. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Está lá em Lucas 23:43. Não basta ao desonesto parar de furtar. Paulo dá mais duas ordens:
trabalhar para o sustento próprio e trabalhar para ajudar os outros, ao invés de ser parasita da sociedade, ser benfeitor. Francis Foulkes tem razão quando diz que a motivação cristã para ganhar não é ter o suficiente somente para si, para os seus, e além disso ter talvez para o conforto e o luxo, mas ter também para dar aos necessitados, né? Aqui dessa maneira, a filosofia cristã de trabalho é elevada bem acima do pensamento acerca do que é certo ou correto. No campo econômico, é elevado a uma posição em que não há lugar para o egoísmo, nem motivo para o lucro pessoal. Olha aqui também o que Paulo fala em quarto lugar. Paulo fala sobre também palavras torpes. Isso tudo, amados, nós estamos lendo para termos uma vida de santidade. Precisamos tirar tudo isso da nossa vida. E aqui o que Paulo fala em quarto lugar é palavras torpes. O que é que ele quer dizer? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça às que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O apóstolo aqui ele volta-se do uso das nossas mãos para o uso da nossa boca. A palavra aqui torpe vem do grego sapros, palavra que se emprega para árvores e frutos podres e peixes podres. É o tipo de palavra que prejudica os ouvintes. Um cristão não pode ter uma boca suja. Está lá em Romanos 3,14. Quando o coração muda, a boca também muda. Nossa comunicação precisa ser positiva, boa, edificante, necessária, precisa ser positiva, né? E transmissora de graças às que a ouvem. Jesus disse que há uma conexão entre o coração e a boca. Amados, a boca ela fala do que o coração está cheio. Também prestaremos conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Nossa língua pode ser uma fonte de vida ou um instrumento de morte. Podemos animar as pessoas ou destruí-las com a nossa língua. A fala torpe entristece o Espírito que é santo. Aqui o Espírito Santo também é uma pessoa viva e deve ser tratada como tal. Nunca devemos pensar nele como uma energia cega, nem como uma força impessoal. Ele ouve, amados, ele vê, ele sente como qualquer outra pessoa. O Espírito Santo nos assiste. Louvado seja Deus. Podemos agradá-lo ou entristecê-lo. Ele responderá ao nosso tímido esforço por conhecê-lo e virar ao nosso encontro no meio do caminho. Aqui que Paulo fala também em quinto lugar. Paulo fala sobre a amargura. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tendes compaixões uns com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Paulo usa aqui 6 atitudes pecaminosas nos relacionamentos. Ele usa a amargura, ele usa aqui a cólera, ele usa aqui a ira, gritaria, blasfêmias, malícia. Então, amados, precisamos mudar. Olha o que Paulo fala sobre a amargura. Que a amargura refere-se a um espírito azedo, uma conversa azeda, um espírito ressentido que se recusa a se reconciliar. É aquele estado irritado, de mente recusa a se reconciliar. É aquele estado irritado de mente que mantém o homem em perpétua animosidade, que tende a ter opiniões duras e descaridosas acerca dos seres humanos e das coisas, que o torna fechado,
irritadiço e repulsivo em seu relacionamento em geral. Aqui ele fala da cólera. A cólera, ela traz a ideia de uma fúria apaixonada, refere-se a uma ira temporária. A ira, aqui a ira, ela tem que ver com uma hostilidade mais firme e sombria, ou seja, uma ira mais sutil e profunda. Gritaria. A palavra que gritaria descreve as pessoas que erguem a voz numa altercação, começam a gritar e até a berrar umas às outras. Blasfêmia. O que é que fala sobre a blasfêmia? Que quer falar mal dos outros, especialmente pelas costas, difamando e destruindo a reputação das pessoas. Vamos ver também agora a malícia. A palavra malícia que quer dizer má vontade, incluindo o desejar e tramar o mal às outras pessoas. Então, aqui, amados, essas atitudes pecaminosas devem ser substituídas na nossa vida pela benignidade, pela compaixão e pelo perdão. Esse é o modo de andar digno de Deus. Amém? Então, assim, eu agradeço a Deus por mais um estudo, por mais uma leitura da palavra dele, que ele sempre está nos ensinando, amados. Então, vamos aceitar essas exortações à santidade, para que nós venhamos ser filhos aprovados por Deus. Amém?